Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida aqui do nosso grande mestre Krikor contra o mestre nacional Lucas Piccoli. Olha só que legal, hein? Vamos dar uma olhada nessa grande partida que aconteceu na segunda rodada aqui do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vamos dar uma olhada então. A gente tem aqui o mestre nacional Lucas Piccoli de brancas e ele abre aqui com a abertura inglesa C4. Pessoal, se preparem para uma batalha épica aqui. E6 pelo Cricão, o cavalo F3, D5, aqui G3, temos aqui cavalo F6, bispo G2 e aqui D4 pelo Krikor, ganhando espaço aqui no centro, evitando o lance D4. Temos aqui E3, já combatendo o peão central C5, protegendo E por D4, C por D4 e aqui D3. É como se as brancas estivessem jogando uma Benoni. Muito legal a abertura aqui, anel catalã, né? Cavalo C6 foi jogado, roque. E agora bispo D6, desenvolvendo peça, o Krikor prepara aí para fazer o roque também. Cavalo em A3, aqui roque, e o cavalo foi para casa de C2, assim como fazia Mikhail Tal quando ele jogava a Benoni, né? Ele gostava muito dessa manobra que o Piccoli fez, fortalecendo aqui a casa de B4 e também atacando no centro. E5 foi jogado, esse peão costuma ser um alvo também na Benoni, a torre em algum momento vai atacar. A3 foi jogado, preparando aqui o B4, A5 tentando controlar e aqui B6, B3, evitando aqui o lance A4 e aí vai poder jogar B4. H6 foi jogado, torre B1, mais uma vez reforçando o avanço na ala da dama e aqui torre em E8. B4 diretamente pelo Piccoli, A por B4, A por B4, conseguiu jogar o B4, ganhou bastante espaço na ala da dama e o Krikor segue agora com bispo em F5. H3 foi jogado, dama D7 desenvolvendo, pressionando agora o peão de H3, é melhor proteger, tem algumas maneiras de se fazer isso e o Piccoli aqui resolve jogar aqui agressivo, joga aqui o G4, bacana demais, tá atacando já o Krikor e o Krikor volta o bispo agora para casa de H7, né? Uma linha possível aqui também seria capturar o peão, parece um sacrifício, mas na verdade não é. Seguido aqui de E4 seria também uma possibilidade, mas aqui o Krikor preferiu jogar com o bispo em H7 e não vai querer trocar peças, vai querer explorar essas debilidades aqui a longo prazo. Vamos ver. G5 foi jogado agora aqui pelo Piccoli, H por G5, cavalo por G5, bispo G6, Krikor mantém aí o seu bispo de casas claras, B5 atacando o cavalo, cavalo em E7 e agora B6, olha só, né? Então, avançando aqui com o peão, o Piccoli ganhando bastante espaço na ala da dama. Cavalo em F5, cavalo em E4, cavalo centralizado propondo trocas, cavalo por E4, bispo por E4 e aqui cavalo H4 propondo mais algumas trocas, bispo por G6, o cavalo volta para G6 e agora esse peão aqui tá pedindo por socorro e o Lucas Piccoli protege o peão e faz esse lance bastante ativo aqui, dama em F3, de olho em vários pontos importantes também aqui da posição. A partida seguiu com o bispo G5, torre E6 agora aqui pelo Krikor, uma bela subida de torre, bispo G5 controlando a casa de F6 e agora bispo E7 lutando aí por essas casas, H4 protegendo o bispo, e agora cavalo por H4, bispo por H4, bispo por H4, Krikor tem um peão a mais por enquanto e aqui cavalo E1 foi jogado então agora pelo Lucas Piccoli, né? Temos aqui torre em F6 pelo Krikor atacando aí a dama vai para casa de D5 e agora torre D6 evitando aí as trocas da dama. Também outro lance possível seria jogar aqui com dama em G4, mas o Krikor preferiu aqui seguir simplesmente com torre em D6. A dama volta para segurança em F3, uma perseguição, o bispo volta agora aqui para casa de D8 e torre B5 foi jogado pelo Lucas Piccoli. F6 protegendo. E aqui o Krikor então conseguiu deixar aqui a posição bastante sólida, né? O Krikor estava com um ataque forte até agora há pouco, né? Talvez de fato essa ideia aqui com dama G4 fosse trazer um ataque bem forte. Por exemplo, se a dama protege aqui em G2, um lance como dama E2 aqui ameaçando ganhar a dama seria uma possibilidade de ataque muito interessante. Por exemplo, depois de dama H2 contra-atacando torre G6 cheque, cavalo aqui em G2, dama em F3, a dama não pode capturar o bispo, senão tá levando mate, e o cavalo não pode sair porque está cravado. Krikor teria uma forte pressão na posição, por exemplo, torre B2, o bispo voltando aqui para E7 e as pretas têm um forte ataque. No entanto, aqui o Krikor acabou jogando um pouco mais sólido, vamos falar assim, torre D6, aqui bispo D8, foi jogado torre B5 e agora depois de F6
a gente tem aqui aquele ataque na ala do rei passa a não ser mais possível agora com o bispo aqui mais focado na ala da dama. Mudança de foco aqui pelo Krikor. Cavalo G2 foi jogado torre por B6, bispo por B6. Bacana demais, o Krikor já tem aí 2 peões a mais, galera. É interessante notar, né, que o Krikor aqui ele preferiu jogar de uma maneira mais sólida do que arriscar no Campeonato Brasileiro. Então aqui ele tem peões a mais e tudo mais. Muitas vezes é assim que funciona a cabeça de um mestre internacional, de um grande mestre, né? Muitas vezes não assume tantos riscos quanto aquele ataque que a gente mostrou agora há pouco, mas também vai para uma continuação que coloca muita dificuldade para o adversário. Torre B1 foi jogado, torre A6 protegendo o bispo. C5, bispo por C5 e agora torre por B7. Lucas Piccoli vai para o contra-jogo. Torre em A1, cheque, agora rei H2, dama em E6 em segurança e dama G3, pressão total aqui, reação do Piccoli. Agora bispo em F8 protegendo o mate, dama G6, que sufoco. Agora torre A2 aqui pelo Krikor, temos rei G3 protegendo o peão de F2 e dama D5. Então melhorando aqui a posição da dama, já atacando a torre, por enquanto o peão de G7 está protegido aqui pelo bispo. Torre B1 foi jogado e agora torre A3, o Krikor cria outro alvo aqui, vai atrás de outro alvo na posição. F3 foi jogado, dama em F7 tentando propor trocas aqui, tentando eliminar a dama que está defendendo o peão. Dama em F5 mantendo a dama na defesa. G6 ataca a dama em E4 e agora a torre volta aqui para casa de A7. Torre B8 foi jogado, rei G7 liberando o bispo. E aqui torre volta para B1 e bispo D6 pelo Krikor, colocando o bispo numa diagonal perigosa. Dama C6 foi jogado, o bispo tá solto, precisa fazer alguma coisa. Dama D7 propõe trocas, dama em E4 e agora torre aqui em C7 e torre H1. A luta continua, dama em F5, agora temos dama por F5, G por F5 e cavalo em H4. Lucas Piccoli vai pra cima, F4, cheque, rei G4 e aqui rei F7, levando o rei provavelmente pra casa de E6. Rei F5 não permitindo, bispo em F8 e agora torre B1 e torre A7, mantendo o controle da sétima horizontal. Torre B6 foi jogado, pressão total aí no peão, bispo G7 protegendo em F6 e agora a torre C6 passou a vez. Torre D7, vendo o que acontece, torre B6, torre E7, alguns lances aqui são jogados e agora cavalo em G6, o Piccoli vai pra cima, evita as repetições. Torre E8 agora foi jogado pelo Krikor, colocando a torre em segurança e torre B7, tá tomando um aperto aqui o Krikor. Rei G8, agora a torre A7, a rei aqui em H7, escapando aí com o rei e agora o cavalo veio pra E7. E o Krikor busca uma reação aqui muito interessante com esse E4 aqui. Olha que lance fantástico aqui. Porque olha essa posição, volta aqui, né? O que você vai jogar aqui numa posição como essa? É muito difícil mesmo. O rei do Lucas Piccoli tá muito bem colocado. A torre tá muito bem colocada. Se você for olhar, tá muito difícil de jogar de negras aqui, né? Mesmo com 2 peões a mais aqui o Krikor. E ele vai para essa ideia muito bacana aqui do Krikor. Agora esse lance E4, né? Tirando toda a estética que esse lance tem, também é um lance muito forte, visa criar peões passados. E deu certo agora, porque F por E4 e F3 atrai ao foco agora da partida, que estava em cima do rei aqui do Krikor, agora tem um outro foco, esse peão passado. Cavalo D5, F2 avançando, torre A1 segurando o peão passado, torre E5, cheque, rei F4 e agora F5, mais um lance importante aqui do Krikor tentando desviar o protetor do cavalo, por enquanto a torre protegida aqui pelo bispo. Torre F1 foi jogado, F por E4, D por E4 e torre E8. Torre por F2, Lucas Piccoli conseguiu aí se salvar. No entanto, a sequência é forte. Torre F8, cheque, rei G3, bispo E5, cheque, rei G2, torre G8, cheque, rei F1 e aqui torre G4. Lucas Piccoli mandando muito bem aqui, o jogo tá bem equilibrado. Torre E2 agora protegendo o peão e o Krikor segue com torre H4. Uma batalha épica aqui. Rei E1 foi jogado, rei G6 melhorando a posição do rei. Rei D2, rei em F7, cavalo B4, rei E6 e agora o cavalo foi para casa de D3. Parando aqui, bloqueando o peão passado, atacando o bispo. Bispo em F6, cavalo C5, cheque, rei D6, atacou o cavalo. Cavalo volta para D3, bispo G5, cheque, rei C2 e aqui torre H8, manobrando a torre para o outro lado. E5, cheque, rei D5, cavalo B4, cheque, rei C4, atacou o cavalo. Cavalo volta para D3 e aqui a torre passa para casa de C8.
E6 sem nenhum medo do cheque descoberto aqui do rei. Agora bispo em E3 foi jogado, bloqueando aqui a comunicação entre a torre e o peão. E E7 de qualquer maneira. Rei D5 cheque. Como é que pode rei D5? Um cheque descoberto. Aqui rei B3 e agora a torre E8. Vai capturar o peão. Cavalo B4, cheque, rei E4 e agora cavalo aqui em C2, atacando as peças do Krikor. Torre por E7, captura o peão. Cavalo por D4, olha que decisão interessante aqui, muito inteligente do Lucas Piccoli, eliminando a única coisa que o Krikor tinha, a esperança aqui de vitória do Krikor residia nesse peão, né? Esse peão aí que poderia causar trabalho, um peão passado, ser promovido e tudo mais. E aqui a gente sabe, agora a tarefa do Piccoli é trocar as torres e acabou. Rei e bispo contra rei, não ganham a partida, não dão checkmate. Muito interessante a saída aqui do Piccoli. De fato, essa posição, se você colocar no table bases, que são as bases de dados, é uma posição que as brancas conseguem o empate. No entanto, aqui é campeonato brasileiro, galera. Ninguém vai... O Krikor não vai facilitar aqui as coisas. A partida segue com o rei por D4, torre C2. E agora a torre B7, cheque, rei A4. Colocou o rei na coluna A. Ainda o table bases dá isso daqui como empatado, mas é difícil de jogar. Vamos ver. Rei D5, torre C3, bispo D4, atacando a torre C2 e o bispo veio para C5, torre veio para C1, torre B4, cheque, temos aqui rei em A5 e agora rei C6. O torre jogou aqui em C3, torre H4, ganha espaço para a torre aqui o Krikor, torre C2, torre H3, torre C4, o Piccoli vai se defendendo do jeito que pode, aqui ele tá cobrindo, né, tá ajudando a cobrir um possível checkmate na coluna em A3, né? A partida seguiu com torre G3, agora a torre H4, sempre mantendo a torre aqui na defesa do rei, e agora a torre C3 aqui pelo Krikor, passando a vez, torre G4 mantendo a torre nessa horizontal, torre B3, torre G6 cheque, joga o rei um pouquinho mais longe, rei D5, torre G5 cheque, o rei foi para C4 e agora torre G4 cheque e o bispo cobriu para D4 e a posição aqui é muito complicada já para o Piccoli. Rei A6 foi jogado tentando escapar, mas agora o Krikor segue com uma sequência fantástica. Torre B6 cheque, olha que instrutivo, o rei não pode escapar. O rei não pode escapar, senão vai ter cheque descoberto e o Krikor vai ganhar. Então rei A5 e agora o lance que exclama, o lance que vence. Torre H6, olha que manobra espetacular aqui do Krikor. Essa manobra aqui é vencedora. Ele tá ameaçando aqui manobrar a torre para H7 e vir para A7 com checkmate. E não tem como evitar, não tem como evitar. O lance jogado foi torre F4, mas se jogasse um lance aqui como torre G7, por exemplo, a outra ameaça de checkmate é bispo C3 cheque, o rei vem para A4 e aí a torre entrega checkmate. Então são duas ameaças de checkmate depois desse torre H6 aqui do Krikor, né? Tanto a sequência com bispo C3 seguido da torre, quanto a torre em A7 seguido de torre aqui em H7 seguido de torre A7. A partida seguiu com torre F4, mas depois de torre H7 aqui pelo Krikor, Lucas Piccoli abandona aqui a partida, uma belíssima vitória, que duelo, né? Que duelo. O Lucas Piccoli jogou demais aqui contra o Krikor é um monstro, né? E o Piccoli mandou muito bem. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Vai levar mate mesmo, né? Não tem mesmo o que fazer. Aqui a torre não tem acesso, mas para cobrir os cheques, né, o bispo não deixa e não tem como evitar. Não dá para fugir com o rei. Se tentar vir para cá, é checkmate de qualquer maneira. Então aqui não tem como evitar e por isso o Lucas Piccoli abandonou aqui a partida. E Rafa, onde é que ele perdeu a mão? Se o table bases falou que estava empatado, é num detalhe, galera. Olha aqui, eu voltei um pouquinho a posição. É no detalhe. Aqui o lance torre G5 cheque foi jogado. É um detalhe do detalhe. Dá para escapar dessa posição? Segundo o table bases, dá. Uma possível solução seria aqui o lance rei A4. Esse lance escapa do checkmate. Torre B, aqui o rei tá escapando, né? Se o rei não tem acesso aqui à casa de C6 e se der um cheque aqui em B4, simplesmente rei A5 e tá se protegendo. Mas é claro que ia se defender por enquanto. O Krikor ia continuar buscando ali, né? O Piccoli é uma prova de cansaço aqui, uma prova de resistência, né? O Piccoli ia ter que ficar jogando certeiro durante muitos e muitos lances para conseguir segurar o empate nesse final, né?
Uma belíssima partida, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Que duelo, galera, que duelo. 85,3% de precisão aqui pro Piccoli, 87,3% de precisão pro Krikor. A gente vê que realmente o Krikor tinha um ataque pelo gráfico, né? O Krikor teve a oportunidade de uns ataques fortes lá na ala do rei, acabou mudando o foco para a ala da dama. O Piccoli mandou muito bem, conseguiu ali igualar, né? Chegou a ficar com umas posições boas, mas aqui depois daquele sacrifício muito interessante de peça, levando para um final empatado, mesmo assim o Krikor insistiu e no primeiro erro do Piccoli ele não perdoou. Galera, assim é o Campeonato Brasileiro, assim é o brasileiro, assim são as partidas. A gente segue cobrindo mais partidas aí do brasileiro. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.